Mas eu estou passando uma dificuldade desde terça-feira. Eu mudei o grau do óculos, então eu estou enxergando as coisas assim, dependendo do ângulo, embaçado. Eu ainda não encontrei o ponto do grau. Então tem vezes que eu olho para frente, está tudo embaçado, eu tenho que procurar, porque agora é um óculos que tem outros graus, né, o multifocal. Então eu vou ter assim, talvez, não vou ter não, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Hebreus capítulo 12, glória a Deus, verso 4. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, olhe na tela. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem recebe ou a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam. Quem aqui já foi corrigido pelo pai? Pois é. Tínhamos esses pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será então que não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas. Voltou. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Amém? Pode se assentar, nós já oramos. Aleluia. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre... Deixa eu confessar, dar um making off para você. Quinta-feira eu já tinha o que eu ia pregar hoje. Eu iria falar sobre a necessidade de sermos sadios na fé e o que pode nos prejudicar. Só que na quinta para sexta, algo mudou no meu coração. Eu entendo que Deus corrigiu a rota e eu acordei na sexta de manhã com essa palavra. Então, o que eu quero trazer aqui para você, eu entendo ser uma direção de Deus. Ser para você, ser para mim, uma palavra pastoral. O tema dessa mensagem, você já deve ter entendido pelo texto que você leu, é sobre disciplina. Nós vamos falar hoje sobre disciplina, mas como uma prova de amor e de cuidado. Diga para quem está do seu lado, disciplina é uma prova de amor e de cuidado de Deus. Queridos, eu quero dividir essa mensagem em 4 partes. Nós vamos falar sobre o porquê a disciplina existe. Nós vamos falar em depois porque nós devemos ser constantemente lembrados sobre a importância dela. Nós vamos falar também quem é que está responsável por exercer essa disciplina. E em 4º lugar, eu quero falar para você porque você e eu precisamos amar a disciplina.
Você, quando ouve, talvez fica assim meio que até tenso. Nós lemos aqui que os nossos pais foram os primeiros a nos mostrar algo sobre disciplina. E isso, para muitos de nós, talvez tenha sido uma experiência traumática, tenha sido uma experiência injusta, tenha sido uma experiência dolorosa. Os nossos pais nos corrigiam, segundo melhor lhes pareciam, mas nós, pais, muitas vezes erramos. Corrigimos fora do tempo, corrigimos sem muitas vezes a necessidade e o esclarecimento sobre o que estamos fazendo em relação à disciplina, e muitas vezes com uma intensidade desmedida. Mas eu quero falar nessa noite que o nosso Deus é um Pai que tem a hora certa, a intensidade certa e a motivação certa para nos corrigir. E se nós entendermos e aceitarmos isso, seremos bem-aventurados. Como eu já disse, irmãos, falar desse assunto hoje, disciplina, na igreja, para muitos soa como um assunto muito intolerante. Isso é assunto que marca uma igreja sem amor, pastor. Que marca uma igreja sem misericórdia, e não é. Talvez alguém aqui que já fez parte de outras igrejas, eu lembro de uma irmã, e ela contava sobre a disciplina que ela recebeu na igreja, que ela cresceu. E muitos de nós passamos, quem sabe, por experiências assim dentro das igrejas. Disciplinas que eram aplicadas de qualquer forma, por qualquer motivo. Então, de repente, se você veio de uma época mais passada, talvez você lembre de pessoas que eram tiradas das igrejas porque estavam jogando bola, porque tinham um aparelho de televisão dentro de casa, porque penteavam o cabelo de determinadas formas estranhas, enfim, coisas que eram questões humanas e que não se sustentaram. Prova é hoje que os crentes jogam bola, aleluia, né, Atos? Os crentes assistem televisão, mas cuidado com o que você assiste. Então nós temos um entendimento hoje que talvez a igreja não tinha no passado. Mas eu quero que você abra seu coração. Eu não quero que você se feche com relação a isso, porque a Bíblia fala de disciplina. A disciplina é um assunto bíblico, é um assunto que precisamos dar atenção a ele. E se você percebeu, esse texto que nós lemos, ele nos remete a um ambiente de família. Qual pai não disciplina o filho a quem ama? Então nós vemos aqui um contexto que o autor de Hebreus escreve, que era um contexto de casa, família, amor, aceitação, filiação. E se nós não entendermos isso e não aceitarmos, a Bíblia diz, não somos filhos, somos bastardos. A Bíblia mostra, irmãos, vários textos que fala sobre essa necessidade, esse comportamento exigido dos pais em relação aos filhos. Provérbios, ele tem muitos textos, eu cito alguns deles aqui, Provérbios 13, 24, está aí na tela. O que retém a vara, preste atenção, odeia seu filho. Você odeia seu filho, sim ou não? Não. Então, se você retiver a vara, se você não o disciplina, você está dizendo, em outras palavras, que você o odeia. Se você e eu não corrigimos, se você e eu retivermos a vara, a Bíblia diz, você odeia seu filho. Quem ama, cedo o disciplina. Provérbios 22, 15. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Quando a criança vem ao mundo, ela já vem com uma semente corrupta dentro dela. A tolice, a estultícia. E essas coisas, elas são tratadas pela disciplina. A vara, ela afasta a tolice da criança. Provérbios 23, 13. Diz, não deixe a criança sem disciplina,
Porque se você a castigar com vara, ela não morrerá. Então, se você usar a disciplina, usar a vara, usar a correção, ela não vai morrer. Prova disso é que você está aqui. Nem era para você estar aqui. Não vai morrer. Então, essa psicologia, irmãos, moderna, que diz assim, não, você vai traumatizar a sua criança. Mentira! Agora, depende a forma como você disciplina. Se você descarrega sua ira na hora do erro, talvez você exagere. Talvez você vá além da medida. Mas a correção, ela vem não para extravasar a ira do pai, a ira da mãe. Ela vem para ensinar a criança a fazer o que é certo. E se o nosso intuito é esse, nós vamos respirar fundo, nós vamos engolir a nossa indignação, vamos disciplinar a nossa criança na hora certa, de preferência quando a gente não tiver mais com raiva. E aí a intensidade vai ser na forma certa, e ao invés de gerar trauma, indignação, raiva, vai gerar gratidão no amanhã na vida do nosso filho, da nossa filha. Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria à criança. Ou melhor dizendo, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, sem disciplina, sem correção, ela envergonha a sua mãe. Já vi muito menino envergonhando pai e mãe na frente de todo mundo. Porque muitas vezes falta-lhe, ou falta aos pais, a aplicação correta da disciplina. Então, irmãos, veja que esse é um contexto casa. Não tem nada de incomum, nada de anormal, nada de desumano, nada de brutal. Isso é Bíblia. Não é pensamentozinho moderno, não, irmãos, que querem implantar na igreja, que querem implantar na vida dos pais. Pais frouxos, mães frouxas, filhos dados ao Deus dará, fazendo o que quer, mandando dentro de casa. Ei, filho é filho. E Deus deu a nós, pais, a responsabilidade de educá-los, de ensiná-los, de discipliná-los quando necessário, mas, sobretudo, em amor. Tudo em amor. Pastor, eu posso bater disciplinando o meu filho com amor? É óbvio. É óbvio. Isso por si já é a prova de amor. Agora, a brutalidade, como eu já falei, isso é outra coisa. Então, eu quero primeiramente falar por que a disciplina existe. Por que Deus implanta a necessidade da disciplina na igreja? Porque em casa nós já sabemos que ela é necessária, indispensável. Mas por que ela existe para nós, igreja? Irmãos, a razão está aí no verso de número 4, do texto que lemos de Hebreus capítulo 12. A Bíblia diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Veja que a razão da disciplina é o pecado. Porque nós disciplinamos, se a estutice, a tolice está ligada ao coração da criança, isso fala da semente corrupta, pecaminosa que você e eu temos. Herdamos. E isso daí, irmãos, é motivo de muitos escândalos. Jesus disse em Mateus 17 que é impossível não haver escândalos. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Melhor lhe fora lhe pendurar uma pedra de moinho ao pescoço e lançá-lo ao mar, do que escandalizar um dos pequeninos do Senhor. Então, escândalos, irmãos, pipocam aqui e ali, no nosso meio, entre aqueles que nós muitas vezes admiramos, entre aqueles muitas vezes que nós temos em alta conta. De repente um escândalo ali, de repente algo que acontece acolá, e nós muitas vezes nos vemos, muitas vezes parecidos com o mundo, iguais em prática.
Estávamos conversando com alguém esses dias, e essa pessoa dizia para nós: o número de divórcios subiu assustadoramente, isso vem a cada ano aumentando. Mas a pesquisa que foi feita, ela mostra que os divórcios estão para e passo, ou seja, os divórcios que acontecem entre aqueles que são da igreja e aqueles que não são da igreja estão quase no mesmo índice de crescimento. Então, que diferença, que exemplo, que modelo, muitas vezes a gente tem dado. Então, os escândalos têm surgido, deformidades do caráter, que muitas vezes, irmãos, não apenas prejudicam quem comete. O escândalo não prejudica quem o comete apenas, mas quem está perto dele. O escândalo prejudica a família dele. O escândalo prejudica o testemunho que a pessoa dá de Cristo. Então, se você e eu tropeçamos, se você e eu mantivermos o nosso coração no erro, deliberadamente, por vontade própria, causando escândalo no reino, não é só você, não é só serei eu que seremos prejudicados, mas quem está perto de nós, nossas famílias, o corpo de Cristo é prejudicado, a glória de Deus é manchada, é maculada por nossa causa. Por isso a disciplina existe, por isso a necessidade de correção. Na nossa luta contra o pecado, nós precisamos da ajuda da disciplina. Porque nós precisamos, porque ela vai nos alinhar. Ela vai tirar aquele que é manco do desvio. Ela vai consertar o coração que foi ferido, machucado. E ela vai pôr aquele que estava manquejando, aquele que estava se extraviando, e vai colocá-lo de volta no lugar. Para isso serve a disciplina. Prova de amor. Precisamos da disciplina. Segunda razão, o segundo elemento que eu quero falar, por que a gente precisa ser lembrado? Irmãos, e eu confesso que nós falamos muito pouco aqui sobre isso. Eu confesso que eu relutei. Isso é assunto para a escola bíblica. Não! Eu no início disse assim, não, senhor, já tem uma mensagem pronta. E Deus disse assim, é sobre disciplina. E eu fiquei no meu interior dizendo, isso é assunto bom para a escola bíblica dominical. E Deus está dizendo, não deixe de anunciar o meu conselho. Paulo disse, eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, queridos, por que a gente precisa ser lembrado? Olha o verso 5 do capítulo 12 de Hebreus. Vocês se esqueceram. Ele está afirmando que nós, igreja, nos esquecemos da exortação, que é dirigida a nós como filhos. Essa exortação não está sendo dirigida a um estranho na rua, está sendo dirigida a filhos e filhas de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Então é para você, é para mim. E ele diz que nós nos esquecemos dela. Nós nos esquecemos dessa exortação. Exortação, para o que muitos acham, é aquela palavra de repreensão. Não, exortação vem da palavra consolo. Barnabé era filho da consolação. Em outras palavras, ou em outras versões, filho da exortação. Vem da mesma raiz. Quando você exorta alguém, você está consolando, encorajando, pondo aquela pessoa para frente, para pensar de uma forma melhor. Ele está exortando. Que palavra é essa que nos exorta e que a gente teima em esquecê-la? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Porque você precisa sempre lembrar.
Porque, vez por outra, irmãos, nós precisamos pregar sobre isso. Pregar sobre exemplos de pessoas que foram disciplinadas pelos seus erros. Pastor, não se fala mais disso. Essa questão de falar muito sobre erro, pecado, isso não atrai. Irmãos, foi a mensagem de João Batista, foi a mensagem de Jesus Cristo, foi a mensagem da igreja dos apóstolos e tem sido a mensagem da igreja de Jesus. Agora, se está sendo aí moda pregar sobre autoajuda, todo mundo quer sair daqui, pastor, dizendo eu posso, eu vou, eu consigo. Irmãos, nós temos que pensar que existe um Deus que não aceita pecado no seu reino, e Ele está dizendo para nós filhos, ei filho, eu te amo tanto, eu quero te ver aqui na minha casa, e se for necessário te castigar, se for necessário te repreender, para que você esteja aqui, para que você não desvie, eu vou te repreender, eu vou te disciplinar, eu vou te castigar. Pastor, misericórdia, que palavra é essa? Está aqui no texto. Ou então a gente rasga a Bíblia e vai para casa. Deus castiga aquele a quem ama e disciplina todo aquele que recebe como filho. Irmãos, a filosofia do mundo grita contrário a isso, com essa mensagem de permissividade, com essa mensagem de tolerância. Irmãos, há uma mensagem equivocada sendo propagada nos nossos dias. Chamam-nos de intolerantes. Irmãos, eu nunca vi crente entrando em lugares que nós não aceitamos como regra da nossa fé e jogando pedra lá dentro. Eu nunca fiz isso. Você nunca fez isso. Se eu vejo uma pessoa que pensa diferente de mim, vou orar por ela. Se eu creio nessa palavra e a pessoa que eu amo não está de acordo, eu não vou meter o cacetete nela, eu não vou bater nela e vou dizer, você é um miserável, você precisa... Não, irmãos, nós vamos orar. Isso não é ser intolerante, você discordar de alguém, você se posicionar sobre sua fé, não é ser intolerante, irmãos. Agora, você xingar a pessoa, você desrespeitar a pessoa, isso sim é intolerância. Mas a mensagem da filosofia hoje é essa, do que o mundo entende. Vocês não são tolerantes. E aí a gente muitas vezes se cala. O relativismo. Ah, não, mas não é certo para você, mas pode ser certo para o outro. Irmãos, não é o meu padrão. A régua de medir não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que essa palavra nos diz. Pastor, mas essa palavra foi escrita há muitos anos atrás. Sim, continua sendo a palavra de Deus. Ah, o Senhor diz na sua palavra, eu, o Senhor, não mudo. Passará céus e terra, mas a minha palavra não passará. Pastor, mas é normal fazer isso hoje, pastor. Não é mais assim como era antes. Irmãos, princípios continuarão sendo princípios. Enquanto essa palavra for pregada, isso vai trazer muita retaliação para os crentes. Ou a gente se firma nela. Eu não estou falando de usos e costumes, isso muda. Antigamente não podia jogar bola, mas onde é que está contrariando isso? Onde é que está proibindo você jogar bola? Tem uns que usam, né? Jesus falava por parábolas. Disse que o campo é o mundo, o juiz é iníquo. E tirar a trave do olho do seu irmão, então... Mas não existe isso, é invenção do homem, usos e costumes de homens. Mas palavra de Deus é palavra de Deus. Pecado é pecado, irmão. E a gente sabe quando a gente passou o limite. A gente sabe quando a gente ultrapassou princípios, quebrou princípios. Então não podemos entrar nessa história, nesse ensinamento mundano. Ah, não, isso é relativo.
Não, isso daí a gente tolera. Irmão, tolerar pecado. Quem tolerou Jezabel? Jesus disse lá na carta do Apocalipse: eu vou prostrar essa mulher, eu vou prostrar essa igreja, porque tolerou Jezabel. Pecado não pode ser tolerado. Pecado precisa ser tratado, corrigido, abandonado, rejeitado. Pecado custou a vida de Jesus, e o salário do pecado continua sendo a morte. Não mudou não, irmão. Continua sendo esse preço alto. Nossa tendência natural, irmãos, é desprezar a disciplina. Veja, o texto é claro, quando ele diz assim: filho meu, não despreze. Não despreze a correção que vem do Senhor, não desanime. Tem gente que fica desanimado quando recebe uma palavra de repreensão do pai, da mãe, do pastor, do líder. Quando recebe uma palavra dura, fica desanimado, cara feia, bico alongado, fica achando ruim, pensa em sair da igreja, porque muitos desanimam. Olha o que o texto vai dizer: não desanime quando você é repreendido por Deus. Tem gente que diz: não vou mais naquela igreja não. Eu não vou mais naquela igreja porque o pastor, ele fica pegando o pé, porque irmão, presta atenção. A disciplina precisa ser entendida como algo que Deus usa para nos guardar, para nos proteger. Nossa tendência natural é essa, desprezar. Deixa para lá. Pastor não entende mais nada não, pastor tem 44 anos, já passou a época dele. Meu pai, minha mãe também não entende. Não despreze a disciplina. Não despreze, não se desanime, não pense em sair de casa, sair da igreja, porque você foi disciplinado. Não faça isso. Precisamos entender e aceitar que a disciplina prova, primeiro, nossa filiação. Se você é filho e não é bastardo, você precisa aceitar, abraçar e agradecer todas as vezes que você for corrigido por alguém. Todas as vezes: Senhor, muito obrigado. Estou com nó na garganta, estou com vontade de chorar, estou chateado porque eu não imaginava que ia me chamar a atenção, mas eu te agradeço, Deus, porque eu sou filho e não sou bastardo. Deus disciplina todos aqueles que Ele recebe, é aceitação. Deus disciplina todo aquele que Ele ama, é prova de amor. Você pode declarar isso? Disciplina prova minha filiação. Se você é bastardo, você nunca será disciplinado. Você nunca aceitará disciplina. Mas você e eu somos filhos. Prova aceitação, Deus recebe a nós. E prova o amor que Ele tem por nós. Em terceiro lugar, de quem é pastor a responsabilidade da disciplina. É lógico, em cada ambiente, talvez em momentos seus pais serão responsáveis por isso. Ei, pai, você é responsável pela disciplina na sua casa. Você, mãe, é responsável pela disciplina na sua casa. Pai e mãe concordem um com o outro. Esse negócio do pai disciplina, a mãe diz assim: não faz isso. Você está acabando com a educação cristã na sua casa. Quando a mãe resolve disciplinar e o pai se intromete, mesmo que na hora você discorde, conversa depois, alinha depois, achou desmedido, achou além, achou desnecessário, chama, mas não tira a autoridade do seu cônjuge, seja o pai, seja a mãe. Então existe esse tipo de disciplina no ambiente familiar. Existe a disciplina na sociedade, são as autoridades que foram postas para isso, para o bem dos que fazem o bem, para castigo dos que fazem o mal, mas dentro do ambiente cristão, a disciplina é responsabilidade da própria igreja. Pastor, então eu sou responsável pela disciplina? Sim, você faz parte nesta responsabilidade da disciplina de um para com o outro. Vamos abrir a Bíblia? Mateus capítulo 18, verso de número 15.
Se o seu irmão pecar contra você, vá. Está mandando quem ir? Hã? Está mandando você. Vou ler de novo. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir você, ganhou o seu irmão. Seu irmão falou de você, seu irmão jogou pedra em você, seu irmão fez isso, seu irmão fez aquilo. Ei, vá, chame ele. Diz assim, que história é essa, rapaz? Ei, por que você fez isso? Chame, tem que ficar. Não, vou chamar não. Vou orar. Ei, está dizendo para você ir. Em particular. Não é espalhar para todo mundo, não. Sem primeiro chamar a pessoa no canto. Chame ele. Repreenda-o. Se ele lhe ouvir, ganhou seu irmão. Paga o pastel dele e vai tudo bem. Agora, tem irmão que é mula, é jumento, é difícil de corrigir. Coração é duro. Aí vem o verso 16. Se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas testemunhas. Aí já deixou de ser só você. Leve pessoas junto, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda questão seja decidida. Não resolveu só você? Ô irmão, ô irmã, eu queria pedir a sua companhia para a gente tratar um caso, fala do caso, leva testemunhas e repreende o irmão de novo. Agora ainda tem irmão mula, jumento, que se recusa a ouvir. Verso 17. Se ele recusar a ouvir essas pessoas, presta atenção, tinha uma dizendo que ele estava errado, agora tinham 3. E ele ainda está dizendo que é o certo. Aí, se isso acontecer, exponha o assunto à igreja. E se ele recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado no céu, tudo o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Então preste atenção, por favor. Claramente aqui nós temos 3 níveis de disciplina. A primeira pessoal, a segunda com testemunhas e a terceira uma repreensão pública. Se não deu certo chamar o irmão no canto, no gabinete, conversar sobre o erro, e essa pessoa persiste em errar. Fulano, essa mulher é casada, mas eu gosto dela. Chama mais 2 testemunhas. Fulano, você está em pecado, mas eu gosto. Leva na igreja. Tem gente que acha que é desnecessário, pastor. Isso não pode. É bíblico, irmãos. Nós temos que respeitar os níveis, os momentos, mas expor, trazer à igreja. Não é levar no Instagram, não é levar no Facebook, não é espalhar para os vizinhos, é entre a família, é na casa, é na igreja. Não é na igreja do vizinho, não, é na casa onde a pessoa faz parte. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Isso é bíblico. Isso é palavra de Deus. Existem esses 3 níveis: pessoal, testemunhas e público. Quando não há arrependimento, quando há dureza, quando há insistência no erro, leva à igreja. A igreja precisa estar ciente. Ainda, a disciplina, ela alcança também 3 intensidades. Diga comigo, 3 intensidades.
Existe a disciplina educativa. Diga comigo, disciplina educativa. Você vai encontrar na palavra várias expressões: exortai uns aos outros, encorajai uns aos outros. Irmãos, é quando o pecado ainda não aconteceu. Você está vendo a pessoa caminhando por um caminho perigoso, por um terreno perigoso. Você chama aquela pessoa e diz assim: ei, fulano, faz isso não, senhor. Chama ela educando na palavra. Mas por que não? Porque, rapaz, não fala assim com pai e com mãe, não. Que é isso? Você é doido, senhor. Chama no canto, conversa com a pessoa. Isso é educação, acontece pelo púlpito, acontece pelo ensino, pelo estudo, pela pregação, pelo gabinete, pelo discipulado, pela companhia, pelo companheirismo, pela amizade. Isso nos ajuda, irmãos. A Bíblia diz que a gente deve fazer isso. Quanto mais a gente está vendo que o dia de Deus se aproxima, a gente deve se exortar um ao outro. Chega para o outro, se preocupa com o outro, pergunta como é que o outro está, pergunta como é que ele está em casa, pergunta como é que está a vida dele com Deus, pergunta como é que está a vida de santidade. E você que for perguntado, não fique com mimimi não. Por que você quer saber? Porque ele te ama, senão você é bastardo. Se ninguém se preocupa com você, você não é filho. Deixa alguém se preocupar com você. Deixa alguém se importar com você. Deixa alguém cutucar algumas áreas que você talvez nunca se abriu para tratar, para deixar Deus moldar. É a disciplina educativa, é preventiva, é prevenção. Quantas vezes Deus nos guarda de um precipício, irmãos, porque a gente ouve alguém que nos amou chegar para nós e dizer assim: meu irmão, estou preocupado com você. Como assim? Não sei. Está tudo bem? Às vezes está bem, irmãos, mas Deus já está vendo que talvez amanhã ou mais tarde a gente pode cair no buraco e a gente já fica alerta. Existe um outro nível de disciplina que é a corretiva. Diga corretiva. Disciplina corretiva é quando o pecado já aconteceu. Já não teve como evitar, a pessoa já caiu, já pisou no tomate. E aí, irmãos, nós vemos aqui que o irmão repreende o outro. Você está errado. Você não pode fazer isso. Pode espanar, pode ficar com raiva, mas se você tem zelo por essa pessoa, é seu dever fazer isso. Se a pessoa ficar de bico, ela vai se ver com Deus, mas as suas mãos estão limpas do sangue. Deu para entender? Estão limpas. Você precisa falar. Então existe esse momento quando o irmão repreende o outro. Mas em caso que a pessoa insiste em errar, eu acho que eu estou certo, vou ficar aqui mesmo, ninguém tem nada a ver com minha vida. Só que você esqueceu que você faz parte de um corpo. E quando isso acontece, a Bíblia diz, Romanos 16, 17, que essa disciplina toma um outro nível. Que nível é esse? Nível da suspensão da comunhão com a igreja. A pessoa faz parte do corpo, mas ela vai ser suspensa de algumas atividades que promovam comunhão. Se ela faz parte de um ministério, ela será suspensa temporariamente daquele ministério. Se ela participa da ceia, ela será suspensa temporariamente para que haja conserto. Romanos 16, 17. Irmãos, peço que notem, percebam. Fique de olho fechado, não. Fique de olho fechado, não. Notem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Lê o final. Lê aí para eu ouvir. O que é que ele está dizendo? O intolerante do Paulo? O sem amor? O duro? O que é que ele disse, irmãos? Afastem-se dele. Pastor, nós temos que compreender.
Pastor, nós temos que abraçar, irmãos. Eu estou falando de alguém que já foi corrigido uma vez, 2 vezes, e continua no pecado deliberadamente, sem arrependimento e achando que está tudo bem. Afaste-se dele. Começa a dar aperto de mão em vez de abraço. Pastor, e o amor, pastor? Isso é o amor. É quando você dá a ele a perceber que ele está errado. Enquanto você ficar passando mãozinha na cabeça. Enquanto você ficar dizendo, está tudo bem, vai melhorar. Ele vai continuar no pecado. E você vai ser responsável no dia do juízo pelo pecado que o irmão não se arrependeu. Você também será responsabilizado. Pastor, misericórdia. Sim, afaste-se dele. Você vai ser suspenso. Você faz o quê? Ah, eu faço isso. Pois é, você vai ficar tanto tempo sem fazer. Você vai ficar tanto tempo sem participar da ceia, porque a ceia é o momento da nossa comunhão. Pastor, que intolerância. É Bíblia, irmãos. Vamos para um pior? 1 Coríntios capítulo 15. Desculpa, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Eu vou disciplinar esse óculos também. Vamos ler juntos? Mas agora, escrevo a vocês que não se associem, não ande junto. Não ande junto. Não vá para os rolés junto mais. Com quem? Com quem, dizendo-se irmão, for devasso, for avarento, for idólatra, for maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Irmãos, é a palavra de Deus. Ele saiu do culto aqui, ó, dando paz do Senhor para você. E ao sair desse lugar, ele respondeu uma mensagem de uma pessoa chamando ele para fazer algo errado. E ele te mostra. Ele diz assim, aqui, fulana, quer sair comigo hoje. E aí, vai rolar o quê? Vai rolar tudo. Você não pode nem comer junto dele. Você tem que se levantar e se afastar. Pastor, mas ele é irmão, mas precisa de disciplina. Não coma com ele. Não chame para ir na sua casa. Não se associe com ele, porque ele se diz irmão, mas ele não está de acordo com a palavra. Ele é, como diz, devasso. É impuro. Ou seja, ele está persistindo no erro deliberadamente. Ele sabe, ela sabe que está errado, mas não quer mudar. Eu não estou falando, irmãos, de fraquezas. Eu estou falando de pecado acalentado ao peito. Gente que se gaba. Gente que chega e diz assim, bebi todas ontem. Só que ontem participou da ceia. Afaste-se dele. Afaste-se dela. Não esteja junto, não coma com ele, porque você será cúmplice. O mesmo peso de juízo estará sobre você. Se afaste. Para que isso, pastor? Para que tudo isso? Você sabe para quê? Vou te mostrar. 1 Tessalonicenses capítulo 3, vou te mostrar a razão. Pastor, isso, meu coração parte, de todo mundo parte, irmão. Quando eu batia no meu filho, meu coração sangrava. Doía. Mas eu estava mostrando que eu amava. Por que eu tenho que fazer isso, pastor? Porque eu tenho que ser tão duro assim? Olha o que a palavra de Deus nos diz. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 14 e 15.
Caso alguém não obedeça a nossa palavra, olha aí, gente que é insubmissa às autoridades. Pastor falou uma coisa, a pessoa diz, não faço, não faço. Irmão, eu não estou defendendo o meu lado, não. Eu, como diz o centurião, eu sou homem sujeito à autoridade também. Eu tenho um pastor sobre mim. E se ele disser alguma coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Ainda que eu não queira ou não concorde. Se não for pecado, eu tenho que fazer. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata. Ou seja, não fica naquele negócio. Olha, tem uma pessoa, nome. Quem é? Veja de quem se trata. É José, é João, é Paulo, é Maria. Quem é? Vejam de quem se trata. E não se associem. Mais uma vez, irmão. Se você, a partir de hoje, continuar fazendo isso, já não é mais inconscientemente. É porque você quer. Não se associem com ele, para que fique. Qual é o propósito? Não, vamos ler, gente, me ajuda aí. Para que fique o quê? Irmãos, a gente tem que deixar a pessoa envergonhada. Misericórdia, pastor. Está na Bíblia. Porque eu não posso me associar. Fulano vai? Fulana vai? Não, não vou não. Ela vai participar? Não, não vou. Por quê? Para que ela fique envergonhada. Porque só assim a pessoa pode, eu não estou dizendo que vai, mas ela pode acordar. Ela pode dizer, meu Deus, onde é que eu estou? Meu Deus, fulano nem está vindo mais na minha casa. O que é isso? Porque, meu Deus, que vergonha. Meu Deus, eu estou envergonhado. Esse é o propósito. É para que a pessoa se envergonhe. Agora, verso 15. Contudo, não trate como inimigo, mas admoeste. Essa palavra admoestar já é repreender. Repreendam como um irmão. Ô irmão, ô irmã, eu não estou saindo com você mais não. Você está percebendo isso? Pois é. É porque sua vida não está de acordo com a fé que você professa. Você é hipócrita. Você mostra uma coisa na igreja, mas na segunda-feira você é outro, é outra. E acha que ninguém vai saber. É por isso que eu não estou mais saindo com você. Nossa, que paulada. É para que a pessoa acorde. O texto está dizendo que o propósito é para que ela se envergonhe. Mas ela continua sendo irmã, e não inimiga. Ainda estamos no nível da suspensão, da comunhão, da sociabilização. Agora, um terceiro nível, presta atenção. É uma disciplina, nós vimos aí disciplina educativa, diga comigo educativa. É antes do pecado acontecer. Corretiva é depois que o pecado acontece. Se já foi repreendido, se já chamou testemunhas, se a pessoa não quer se arrepender, suspende. Agora, ainda assim, se já chamou pessoas, se já conversou, se já suspendeu, e a pessoa insiste no pecado, aí, irmão, Jesus disse, trate-o como gentil ou publicano, ou seja, exclua da igreja. É a disciplina cirúrgica, para que não se espalhe pelo corpo, para que um membro que está contaminado não contamine o resto do corpo, exclua a pessoa da igreja. Misericórdia, pastor! Jesus falou isso. Vamos lá? Verso 17, Mateus 18.
Se ele recusar ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele recusar ouvir a igreja, considere-o como gentil publicano, ele não é mais irmão, não dê mais a paz do Senhor para ele e para ela. Não dê mais a paz do Senhor. Dê bom dia, dê boa tarde, porque você é educado. Mas não dê mais, porque não é mais seu irmão. A não ser que ele, de fato, mas olha os níveis, irmão. Quando a pessoa chega nesse nível, eu sinceramente entendo que a pessoa nunca se converteu. Ou que se converteu e apostatou, o que é pior. Provou e se afastou deliberadamente. 1 Coríntios capítulo 5. Versículo 4, eu já estou finalizando, já estou caminhando para o final. 1 Coríntios 5, 4, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunido vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus Cristo, nosso Senhor, que esse tal, irmãos, ele está falando de um homem que estava na igreja de Corinto, que estava deitando com a madrasta. Se você for ler o contexto é esse. Tinha um irmão na igreja levantando mãos, aleluia, Pai do Senhor, irmãos, e quando saía do culto, ia deitar com a mulher do pai. Estava na igreja. Tinha irmão dando paz. E Paulo disse assim, vocês estão doidos? Esse irmão está aí ainda. Olha o que ele diz. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, no poder de Jesus Cristo, que esse tal, versículo 5, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vai que Satanás leva logo esse sujeito, mas na hora do último suspiro ele se arrepende, pelo menos o espírito dele vai para o céu, mas ele vai morrer. Irmãos, quando Paulo fala da ceia, pessoas que comem sem discernir o corpo do Senhor, ele diz que há muitos doentes e fracos, e não poucos que já morreram, porque não discerniram o corpo, porque não se julgaram a si mesmos. Verso de número 12, ainda de Coríntios 5, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Olha a distinção. Quem é do mundo, irmãos, quem vai julgar é Deus. Agora, quem está dentro da igreja, quem julga, quem disciplina, no poder de nosso Senhor Jesus Cristo, é a própria igreja. Tem alguém comigo aqui ainda, irmãos? Houve um silêncio agora que eu imaginei. Verso 13. Os de fora, esses Deus julgará. Lê comigo essa última parte. Não, vamos ler de novo. Falou uma vez, falou duas, chamou testemunha, levou na igreja, ainda persiste. Expulsa. Expulsa. Tira do meio de vocês. Irmãos, ao longo desses 23 anos, poucos foram esses casos que chegaram a esse nível. Mas quando precisou, nós o fizemos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, você já percebeu que o texto que fala, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu, está no contexto de disciplina? Não está no contexto de oração? Significa que quando a igreja concorda sobre o desligamento de um membro na terra, ele é desligado no céu também. Deu para entender isso? Uma vez nós disciplinamos uma pessoa na história dessa igreja, e no dia que nós disciplinamos, no outro dia era ceia. A pastora está me lembrando que esse caso nós disciplinamos, suspendemos. Irmãos, nós fomos na casa mais de 8 vezes, com testemunha, sem testemunha, na igreja, sem igreja. A pessoa persistia no pecado. E a pessoa veio no culto de ceia.
Irmãos, eu pequei nesse dia, eu devia ter deixado. Porque quando eu vi a pessoa entrando na fila da ceia, sabendo que estava excluída da igreja, a pessoa entrou com cara impúdica, cara sem vergonha, e entrou na fila da ceia. Irmãos, eu fui tomado de uma indignação tão grande que eu desci e fiquei atrás da diaconisa, que estava segurando a bandeja. E eu vejo essa pessoa se aproximando. Eu errei, viu, irmãos? Eu errei, vou dizer por quê. E quando essa pessoa chegou na frente da diaconisa para pegar a ceia, que ela estendeu a mão, eu por trás estendi a minha mão e segurei na mão dela e disse assim: aqui você não ceia. E ela disse: mas em outras igrejas eu ceio. Eu disse: então fique à vontade e ceia aonde você quiser. E ela foi embora. Eu errei porque eu devia ter deixado. Quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo. Eu devia ter deixado. Deu para entender? É a pessoa que tem que se examinar. Pastor, você viu quem participou? Hoje, irmãos, eu não quero nem saber. Se a pessoa está participando em pecado, é problema seu. Eu acho que eu poupei a pessoa de algo pior. Porque se ela tivesse comido, talvez Jesus tivesse até levado. É o que a palavra de Deus diz. Devia ter deixado. Pessoal, vou participar da ceia, estou fazendo isso aqui, problema seu, irmão. Examine a si mesmo, não sou eu que vou te examinar. Eu tenho que examinar a minha vida. Então, irmãos, quando Jesus disse que vocês ligarem na terra, será ligado no céu, que vocês desligarem na terra, será desligado no céu, é contexto de disciplina. Se a pessoa é desligada na igreja, no poder de Jesus Cristo e com o acordo da igreja como um todo, ela está desligada do céu. Uau! Sangue de Jesus tem poder. Diga misericórdia. Mas, irmãos, veja, isso é a última instância. Irmãos, a gente não precisa chegar a isso. Que Deus nos dê um coração mais sensível. Que Deus nos dê um coração mais de ovelha. Por que eu vou ficar com a dura cerviz? Você sabe o que é dura cerviz? É essa parte aqui, do pescoço que não dobra. A pessoa está sendo repreendida, a pessoa está dizendo... Pai está chamando a atenção, mãe está chamando a pessoa... Pastor chamando... Estou nem aí. Dura cerviz. O homem que muitas vezes é repreendido e endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. E eu quero finalizar. Diga amém. E não é conversa de pregador não, viu, irmãos? É verdade. Eu disse que eu ia falar 4 pontos e eu quero dizer por que você tem que amar a disciplina. Pastor, amar isso daí? Você tem que amar. Alguém te chamou no canto. Alguém te passou uma palavra assim, meio que de correção. Na hora, irmãos, é motivo de tristeza. Eu perguntei quantos haviam sido disciplinados aqui por pai e por mãe. Eu pergunto, quando você foi disciplinado e ficou feliz? Levante a mão. Você riu na hora, Ivan? Você deu glória a Deus na hora? Você é santo, varão. A maioria de nós choramos. Ficamos tristes. Não é motivo de alegria. De tristeza. Meu Deus, eu estou sendo corrigido. Irmãos, no dia que eu fui disciplinado pelo meu pai, eu vou confessar para você, não doeu. As correadas, as sandalhadas que ele me deu, não doeu. Doeu mais, foi a vergonha. De ter envergonhado minha família. Doeu muito mais. Eu fiquei tão envergonhado, irmãos, eu nunca mais voltei a fazer o que foi o motivo da minha disciplina. Nunca mais. Fiz outras coisas, mas aquele motivo não. Nunca mais. Fiquei com tanta vergonha, tanta tristeza. E esse é o propósito da disciplina. Então, por que a gente tem que amar? Primeira coisa, verso 9 de Hebreus 12.
para a gente viver. Olha o que diz o verso 9, além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que então nós não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Irmãos, quando a gente rejeita a disciplina, o caminho é morte. Quem está em pecado e rejeita a disciplina vai morrer. Por que a gente tem que amar a disciplina? Porque é para eu viver. É para que eu tenha vida com abundância. A vida com abundância parte disso. O ramo que estando em mim não produz fruto, ele o corta, o poda, o disciplina, para que produza mais frutos. Então é para a gente viver, irmãos. Disciplina não é para matar ninguém. Disciplina não é para outra finalidade, senão para dar vida a quem estava perdendo ela. Segundo motivo, ainda no verso 10, nós lemos o 9, é para o nosso próprio bem. Não é julgamento, é disciplina em amor. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem. Para o seu bem, meu irmão, para o meu bem. Você pode dizer amém? Amém. Para o meu bem, para o bem do corpo. Lembra do Acã? Depois você leia Juízes, capítulo 6, 7, 8 e 9. Você vai ver a história lá do Acã, que pecou e porque não se arrependeu, Israel pereceu. Israel perdeu a guerra. E quando um membro do corpo, irmãos, está contaminado, ele contamina o restante. Então a disciplina é para o bem do corpo. Quando a gente usa da disciplina, a gente está preservando o corpo de infecções, de doenças. E a gente tem que fazer isso. Por que é que eu tenho que amar a disciplina? Para participar da santidade do Senhor, verso 10. A fim de sermos participantes da sua santidade. Foi-me bom, disse o salmista, ter passado pela aflição, para que eu observasse os teus mandamentos. Então é para que a gente viva a santidade de Deus. Eu estava vivendo o erro, eu estava vivendo o pecado. Quando eu sou disciplinado, eu estou agora me encaminhando e me alinhando para participar da santidade do Senhor. Por que eu devo amar, pastor, a disciplina? Porque ela faz com que frutos sejam produzidos na minha vida. Verso 11. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, diga mais tarde. Não é na hora não, viu, irmão? É mais tarde. Mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, frutos de justiça. A pessoa que estava no pecado, ela vai corrigir e vai começar a produzir frutos de santidade, frutos de justiça. Eu tinha uma boca podre, irmãos, podre. Eu falava tanto palavrão que você nem imagina. Foi por isso que eu fui disciplinado duramente pelo meu pai. Irmãos, e Deus sabia disso. Como é que eu seria um pregador da palavra se a minha boca fosse podre? Produziu fruto pacífico. Agora minha boca pronuncia bênção, vida, é para produzir fruto. Para finalizar, para nos corrigir, fortalecer e curar. O que é que faz isso, irmãos? Abracinho, cafunézinho na cabeça, palavra de estímulo. Você vai vencer, você vai dar conta. Não, preocupa não. É pecado mesmo, mas Deus é amor, aleluia. Não é isso não, irmão, é disciplina, é chicote, é vara, é suspensão, é não comer junto, é não se associar mais. Isso vai trazer 3 coisas. Primeira delas, correção, fortalecimento
e cura. Verso de número 12. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco, para que aquele que manqueja, quem está precisando de disciplina, ele está mancando. E a Bíblia diz, para que ele não se desvie. Quem está mancando está próximo a desviar. Antes seja curado. Você ama seu irmão? Eu não ouvi resposta nenhuma. Você ama seu... Olha para quem está do seu lado. Você ama essa pessoa, sério? Eu não estou dizendo amor, amor de Cristo, irmão. Sim ou não? Olha para ela. Você quer ver essa pessoa desviada? Quer? Quer ver ela no mundão? Sim ou não? Quer ver ela tomando todas, caindo embriagada, drogada, prostituindo igual um doido? Quer? Quem quer? Quem quer? Você quer isso? Quer ver a vida dela destruída? Você quer estar no dia do juízo lá e ouvir fulano de tal? Você diz, a pessoa que está do meu lado. Para o lado esquerdo, para o lado dos bodes. Aí você diz assim, eita, misericórdia. Aí Jesus assim, você participou e não fez nada. Você é o próximo, viu? Você quer um negócio desse? Então, irmão, se você não quer, e eu também não quero, você precisa, de fato, amar essa pessoa. Se você vê um erro na vida dela, não finge de bobo, não. Se você vê essa pessoa fazendo coisas que não agradam a Deus, não fica... Ah, meu amado, vamos orar, vamos dar as mãos. Jesus, afasta a pombagira. Pecado dessa pessoa. Oh, meu Deus, ela está tão no pecado, mas eu amo tanto ela, Jesus. Aleluia. Ah, meu irmão, puxa a cinta. Dá uma lapada nessa pessoa. Não vou sair com você hoje, não. Vou não. E olhe, não sei quando eu vou voltar a sair com você. Comer com você. Só quando eu ver você mudar. Faz isso porque você não quer ver essa pessoa no inferno. Amém? Eu encerro, irmãos. Deixa eu te perguntar e te falar algumas coisas para a gente encerrar. Pode vir aqui. Diz que quando toca já é o final mesmo, né? Então pode vir. Deixa eu te falar. Talvez você um dia tenha sido disciplinado. Preste atenção. Os irmãos vão se agrupar aqui, mas eu quero que você me dê atenção. Talvez você um dia foi disciplinado de uma forma injusta. Talvez as pessoas, talvez de uma outra igreja, exerceram uma disciplina não bíblica. Não teve um chamar, não teve um ir até você. Já passaram a foice, já te excluíram e pularam etapas. Talvez foi uma disciplina sem base bíblica. Você está expulso da igreja. Por quê? Porque você jogou bola. E isso daí fechou seu coração. E isso daí deixou você amargo. Deixa eu te dizer uma coisa, que Deus me mandou dizer para você. Perdoa. Vou repetir. Perdoa. Se alguém exerceu disciplina para você de forma errada, perdoa. Expôs o seu caso para todo mundo sem nunca ter te chamado no particular. Perdoa. A Bíblia diz que os nossos pais nos corrigiam segundo lhes parecia melhor. São falhos. Talvez a igreja, o pastor de onde você veio, fez isso, mas achou que estava acertando. Deixa eu te dar essa palavra, perdoa. Perdoa. Abre seu coração e libera o perdão. Amém? Amém ou não, irmãos? Deixa eu dizer. Talvez você um dia foi disciplinado. Isso na sua casa. Seu pai e sua mãe disseram que você não vai fazer, porque se você fizer, e você mesmo assim fez.
Talvez você foi disciplinado na igreja e não cumpriu a disciplina. Talvez você aparentemente ouviu, mas desprezou a disciplina. Que nada. Pastor disse isso, minha mãe disse isso, meu pai disse isso. Mas que nada. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. Talvez não dê mais para você voltar atrás, mas você precisa se arrepender. Pedir perdão a Deus porque você desprezou uma disciplina. E deixa eu terminar. Pode até baixar, que isso eu quero que todo mundo escute bem audivelmente. Se você está andando em pecado, deixa eu te dar essa palavra. Não espere a disciplina chegar. Ouça essa palavra que eu estou te dando hoje, com todo o temor do meu coração. Se arrependa hoje. Não espere ser descoberto, ser descoberta. Ser exposto, exposta. Para que aí venha aquele sentimento de tristeza. Ai, me disciplinaram, irmão. Deus zela por você, por mim. Deixa eu dizer mais uma vez, vou repetir. Se você está vivendo uma vida de pecado. Eu não estou dizendo, irmão, se você pecou não, porque eu pequei também hoje. Você pecou hoje? Sim ou não? Se você disser que não pecou, já cometeu o primeiro hoje. Eu estou dizendo, se você está vivendo uma vida dupla de pecado, se arrependa hoje, querido. Não espere a disciplina chegar. Deus vai trazer à tona. Deus vai mostrar o que está oculto. Deus vai mostrar. Deus vai mostrar para todos nós. Todos nós. Irmãos, eu estou com temor porque a palavra está vindo daqui. Eu tenho que vigiar pela minha própria vida. Amém, irmãos? É uma mensagem de amor para você, para mim. De Deus. Eu ia pregar outra coisa, irmão. Outra coisa. Mas deixa eu dizer, se você está vivendo uma vida assim, se arrependa hoje. Se arrependa hoje. A pessoa que eu mencionei, que foi excluída, ela estava vivendo assim uma vida dentro da igreja. Aqui no nosso meio, irmãos. O que Paulo falou lá em Coríntios, que dormia com a mulher do pai, estava na igreja. Estava aqui levantando mãos e dizendo aleluia, e saía da igreja, ia deitar, ia ter relações com a mulher do pai dele. Uma hora a casa cai, irmão. Uma hora Deus vai permitir que a vergonha chegue. Mas sabe por que Ele faz isso? Para ainda tentar livrar a pessoa do inferno. Para dizer, meu filho, arrepende, arrepende, arrepende. Você pode fechar os seus olhos, por favor, por um instante, os diáconos, por favor. Oh Deus, fala com Deus aí, querido. Faz a sua oração. Pode. Vou pedir para o diácono, a diaconisa, pode apagar a luz ali, dá para enxergar. Só para deixar você e eu mais à vontade. Faz uma oração. Ei, perdoa, perdoa. Pastor, fizeram uma coisa tão ruim comigo. Me tiraram da igreja. Nem pude me defender. Perdoa, perdoa. Pastor, eu não cumpri a disciplina. Eu desprezei a correção. Se arrepende. Pastor, eu estou vivendo uma vida torta. Hoje é o dia, irmãos. Aí no seu lugar mesmo. Vou chamar ninguém à frente. É você aí com Deus. Pai, a tua palavra foi ministrada conforme o Senhor colocou no meu coração. Senhor, tu sabes que não era minha intenção pregar isso hoje.
Mas se o Senhor permitiu e colocou essa inquietação, Pai, tua palavra foi entregue. A minha oração é que caia sobre nós temor. Pai, não estamos aqui para brincar. Se a minha intenção for essa, melhor fazer isso em outro lugar. O reino do Senhor não é um playground, não é para crianças se divertirem. Nós estamos aqui hoje celebrando a ceia, e muito mais do que uma refeição, isso foi a morte de Jesus pelos nossos pecados. O pecado ainda, Senhor, continua exercendo sua influência, seu poder, continua contaminando e matando, continua afastando pessoas de Deus, tirando pessoas do céu, colocando pessoas no inferno, colocando pessoas escravizadas por Satanás. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, eu oro a Ti, Senhor. Olha para nós nessa noite. Perdoa-nos pelas vezes que desprezamos a correção, pelas vezes que desprezamos a disciplina. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos pelas vezes, Senhor, que vivendo uma vida destoante, dupla, temos envergonhado o Teu nome. Perdoe-nos. Mas nós nos expomos à Tua disciplina, porque nós somos filhos e não bastardos. Nos expomos e agradecemos pela disciplina, pela correção do Senhor, porque o Senhor nos aceita e nos ama, não para nos afagar, não para nos mimar, mas para nos fazer homens segundo Jesus Cristo. E eu quero nessa noite, Pai, orar por aqueles que foram disciplinados de formas injustas, desmedidas, que foram envergonhados, mas não produziu nenhum tipo de resultado, porque a disciplina foi posta de uma maneira errada, só gerou mágoa, só gerou tristeza sem mudança. Deus, que haja liberação de perdão para pai, liberação de perdão para mãe, liberação de perdão para líderes, para pastores, para igrejas. Que haja nessa noite cura, Senhor, cura, Senhor, nos nossos corações, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pelo seu aceitar essa pessoa falha. O Senhor nos aceitou como filhos, como filhas. Oh Deus, obrigado pelo Teu amor que nos repreende, que nos corrige, que nos castiga quando necessário. Muito obrigado, Pai. Leva-nos a participarmos da Tua santidade, leva-nos a vivermos uma vida, Senhor, que espelhe a glória do Senhor. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé, querido. Nós vamos louvar o Senhor, e nós vamos ter a oportunidade de cear nessa noite. Eu já falei, mas nunca é demais. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine você. Fica olhando, fulano, será que fulana vai cear? Ei, preocupa não. É você, é a sua vida, é o seu coração. Senhor, nós consagramos o pão
e o cálice como símbolos do corpo e do sangue de Jesus. E assim como o Senhor nos disse, fazer isso em memória de mim. Nós vamos participar dentro de alguns instantes desse momento, com muita gratidão, em nome de Jesus. Irmãos, vamos fazer diferente hoje. Para que não haja, eu vou pedir, os diáconos vão passar até você. Você não precisa pegar para ninguém. Todo mundo vai ter oportunidade de tirar. Porque às vezes você vai pegar para um e fica aquela confusão. Deixa quem vai cear pegar. Porque os diáconos vão passar até você. Você vai pegar o pão, vai pegar o cálice. Quando todo mundo tiver, a gente ainda vai perguntar: alguém deixou de receber? Se você porventura deixou, a gente vai te entregar. Amém, queridos? Só que para facilitar hoje, e os diáconos que vão nos entregar, eu queria que você se assentasse. Nós vamos louvar, ainda você sentado, para facilitar. Quando todo mundo tiver com cálice e com pão na mão, aí a gente fica de pé. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Pecados que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como aceitos como amigo de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
quero te fazer uma pergunta. Alguém ficou sem receber o pão ou o cálice? Se você ficou, levante sua mão lá em cima. Vocês receberam? Alguém aqui embaixo ficou sem receber? Não? Então eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, querido. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. A palavra do Senhor diz que ele pegou um pão. Porque nós somos apenas um corpo. Aleluia. Porque o corpo que ele entregou, hoje somos nós. Ele continua sendo cabeça, mas ele pegou o seu próprio corpo e nos deu de si mesmo, para que hoje tivéssemos vida. Então, com amor, com temor e com tremor, tome do pão, tome do corpo, que simboliza o próprio Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Você pode pegar o seu pão aí no seu lugar e render graças ao Senhor. Este é o corpo de Cristo que é dado por nós. Faça isso em memória do Senhor nessa hora. Te damos graças, Senhor, pelo teu corpo que foi entregue por nós. Te damos graças por tamanha abnegação, sacrifício, amor. Porque o Senhor nos amou primeiro e nos amou de uma maneira intensa. Aqueles a quem o Senhor amou até o fim. E nós queremos, Senhor, em retribuição, dizer a Ti nessa hora: nós queremos, Senhor, Te amar até o fim. Assim como o Senhor se entregou por nós, nós queremos dizer: nós também, Senhor, tomamos do pão, dizendo: somos Teu corpo. E não queremos sair do corpo, e não queremos abrir mão do corpo, e queremos estar integrado ao cabeça, porque somos Deus. Aleluia. Pega o cálice, querido. A Bíblia diz que depois de Jesus haver ceado, ele tomou o cálice também. E tendo dado graças, ele disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Isso daqui não é um simples cálice, um suco de uva. É a representação de uma aliança. Se a gente não entende isso, a gente bebe como se estivesse bebendo um suquinho qualquer. Mas quando a gente toma entendendo que isso é aliança, aliança que Jesus fez conosco, é a nova e eterna aliança, no sangue de Jesus, na vida de Jesus. A Bíblia diz que a vida está no sangue. Nós não estamos bebendo um símbolo de morte, nós estamos tomando o símbolo da vida. Participar da ceia é participar da vida de Cristo. Então, com gratidão, querido, levante o seu cálice. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício do Senhor naquela cruz, pelo preço que foi pago por nós. Não estamos segurando aqui uma barra de ouro, uma barra de prata. É muito mais valioso do que tudo isso. Mas seguramos em nossas mãos o sangue do Cordeiro puro de Deus, do Cordeiro sem defeito, sem pecado, que mesmo sem pecado se fez pecado por nós, para que hoje nós tivéssemos o perdão, a vida e o direito de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Muito obrigado, Senhor. Recebemos com graças, em nome de Jesus. Em memória do Senhor, queridos, tomemos juntos o cálice, símbolo do sangue de Jesus. Aleluia. Eu sou livre pelo sangue de Jesus. O pecado não tem mais domínio, mais poder. Nós não somos mais escravos do pecado, nem de Satanás, mas filhos de Deus. Oh, aleluia.
Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Irmãos, nós chegamos ao final do culto, mas você não deixe de passar, pegar o pastel. 2 por 10. Olha aí, 2 por 10. Então, você não deixe de passar. Eu queria convidar os nossos amados que nos visitaram hoje. Margarete está aqui, ó, esperando vocês. A Fabiana. Cadê os nomes? Isso. Evelyn. Leide. Quem é o outro? Isso, vem cá. Letícia. Isso, vamos aplaudir. Vamos aplaudir a vida deles aí, irmãos. Glória a Deus. Pode ir com ela, irmã Cirlei. Isso. Pode ir com ela. Quem mais está acompanhando? Isso, está aí junto. Estenda as mãos aí para quem está perto de você. Você vai ministrar sobre ele aí. Com fé. Uma semana abençoada, em nome de Jesus. Vou fazer isso. E assim, meu irmão, que Deus te abençoe. Foi muito bom estar aqui com você, participando desse culto ao Senhor. E agora, eu quero ministrar sobre a sua vida uma semana excepcional, cheia da graça, da unção de Deus, cheia das vitórias, das portas abertas, da cura, a bênção de Deus sobre sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Vá em paz, querido, Deus te abençoe, em nome de Jesus.